Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. E hoje nós vamos falar sobre o escalonamento. Em nossa videoaula anterior, estudamos o conceito de sistema linear e como resolver um sistema utilizando a regra de Cramer. E vimos também que nem sempre a regra de Cramer é a melhor maneira para resolver um sistema linear. Na aula de hoje, vamos estudar a técnica do escalonamento e como utilizá-la para resolver sistemas. Escalonar um sistema é uma forma de resolvê-lo transformando o sistema em outro equivalente, ou seja, com a mesma solução do primeiro, que possua uma resolução mais fácil de ser obtida. O processo de escalonamento de um sistema linear ocorre por meio de operações elementares, que são iguais às utilizadas no Teorema de Jacob. Os passos para escalonar um sistema são: trocar duas equações do sistema de posição entre si, trocar as colunas de duas das incógnitas de posição entre si, multiplicar uma das equações do sistema por um número real e somá-la a outra equação, dividir uma equação inteira por um número real diferente de zero e multiplicar uma das equações inteira por um número real diferente de zero. Uma observação importante: os passos indicados acima não precisam necessariamente ser executados nessa ordem. E nem sempre é preciso executar todos os passos. Isso é apenas um norte a ser seguido. Seguindo esses passos, podemos escalonar o sistema e encontrar os valores das variáveis que resolvem esse sistema. Esse tipo de escalonamento ele é chamado de forma escalonada ou de redução à forma de escada, pois quando vamos escalonando um sistema, uma espécie de escadinha vai se formando. O sistema chega à sua forma escalonada quando todos os coeficientes da primeira incógnita zeram a partir da segunda equação. Todos os coeficientes da segunda incógnita zeram a partir da terceira equação, e assim sucessivamente. Dessa forma, observe aqui. O coeficiente do x na primeira linha é 2, e a partir da segunda, ele é nulo. O coeficiente do y vale 1 tanto na primeira quanto na segunda equação, e a partir da terceira, ele vale 0. O coeficiente do z vale menos 1 na primeira equação, menos 2 na segunda equação, 1 na terceira equação e ele vale 0 na quarta equação. Vejam que dessa forma, nós temos uma espécie de escadinha no sistema. Porque quando eu tenho o coeficiente 0, eu não preciso escrever 0x, 0y, 0z. Eu posso omitir todas as incógnitas que tenham coeficiente nulo. Vamos lançar mão de alguns exemplos para entender como executar os passos do escalonamento. No primeiro exemplo, eu tenho resolver em R o sistema linear abaixo. Vejam que este sistema ele é 3 por 3. Poderia ser resolvido por regra de Cramer se a matriz incompleta do sistema, ou seja, a matriz dos coeficientes, for não nula. Mas nós vamos escalonar. Primeiro passo, eu preciso zerar os dois coeficientes do x que aparecem aqui na segunda e na terceira equação. Se eu pegar a primeira linha e multiplicar por menos 1, ao somar o resultado na segunda linha, eu zero o x. 1x vezes menos 1, menos 1x. Somado com 1x, ele zera. Se eu multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar na terceira,
também vou zerar o coeficiente do x, que é o que eu preciso fazer. O meu sistema vai ficar assim. A primeira linha ela não se altera, eu mantenho a linha que eu estou multiplicando. E depois eu tenho 1x vezes menos 1x. Somado com x, zerei o coeficiente do x. Y vezes menos y. Menos y somado com 2y, eu tenho y. Z vezes menos z. Somado com 2z, 1z. 6 vezes menos 6. Somado com 9, 3. Agora eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar na terceira para zerar o coeficiente do x aqui no 2x. Então, vamos lá. X vezes menos 2x, somado com 2x, 0x. Y vezes menos 2y, somado com y, menos 1y. Z vezes menos 2z, somado com 3z, mais z. E 6 vezes menos 2, menos 12, somado com 11, menos 1. Agora, eu já zerei todos os coeficientes do x a partir da segunda linha. Eu vou zerar os coeficientes do y a partir da terceira linha. Para isso, eu multiplico a segunda linha por 1 e somo na terceira. Então, vamos lá. As duas primeiras equações permanecem inalteradas e aqui eu tenho 0x vezes 1, 0x. Somado com 0x, mantenho o coeficiente nulo aqui no x. Y vezes 1, y. Somado com menos y, 0y. Anulei o coeficiente do y como eu queria. Z vezes 1, z. Somado com este z, 2z. E 3 vezes 1, 3. Somado com menos 1, 2. Vejam que o meu sistema já está escalonado. Eu posso omitir as incógnitas que tenham coeficientes nulos e eu fiquei com aquela escadinha que a gente falou lá no começo. Vejam que esse sistema, dessa forma, é muito simples de resolver. Da terceira equação, eu tenho 2z igual a 2. Dividindo os dois lados por 2, z igual a 1. Na segunda equação, eu tenho y mais z igual a 3. Substituindo o valor de z por 1, eu tenho y mais 1 igual a 3, logo meu y vale 2. E na primeira equação, x mais y mais z igual a 6, eu posso substituir o valor do z por 1, o valor do y por 2 e resolver a equação, chegando em x igual a 3. Logo, a solução do sistema é 1 para o x, 2 para o y, 3 para o z. Lembrando que isso é um terno ou tripla ordenada, sempre, então, x, y e, por último, o z entre parênteses. Como eu disse, um sistema 3×3, em geral, nós usamos regra de Cramer. E vimos também que o escalonamento é muito útil em alguns casos. Agora, vamos analisar quais são esses casos. Primeiro, quando o meu sistema for maior do que 3×3. Este aqui, por exemplo, ele é um sistema que tem 4 equações e
4 incógnitas. Como as matrizes obtidas através deste sistema seriam 4 por 4, calcular os seus determinantes daria muito trabalho. Então, nós vamos apelar para o escalonamento sempre que o sistema for maior do que 3 por 3. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu preciso zerar os coeficientes do x a partir da segunda linha. Vou multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar na segunda, porque 1x vezes menos 2x, somado com o 2x, é o zero. E depois é só fazer os cálculos para as outras incógnitas e para o termo independente. Também vou multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar na segunda linha, porque x vezes menos 1, menos x. Somado com x, eu anulo o coeficiente do x na terceira equação. E multiplicando a primeira linha por menos 3 e somando aqui na quarta linha, eu tenho x vezes menos 3, menos 3x. Somado com 3x, eu vou zerar o coeficiente do x. Eu fico com o seguinte sistema. Veja que eu tenho todos os coeficientes de x nulos a partir da segunda equação, que era o que eu precisava. E eu sempre vou efetuar os outros cálculos, passo a passo, termo a termo. Por exemplo, y vezes menos 2, menos 2y, somado com menos y, menos 3y. Z vezes menos 2, menos 2z, somado com 2z, eu tenho 0z. W vezes menos 2, menos 2w, somado com w, menos w. 2 vezes menos 2, menos 4, somado com 9, 5. Eu não vou fazer passo a passo todas as equações, porque o procedimento é sempre o mesmo. Vamos, então, para a próxima etapa. Eu vou trocar a posição destas duas equações. Por que eu vou fazer isso? Como eu quero zerar os coeficientes do y a partir da terceira equação, esse processo é muito mais simples se o coeficiente do y aqui da segunda for 1. Por isso, eu percebi que o coeficiente aqui era menos 3 e aqui o coeficiente era 1. Fica mais fácil se eu trocar essas equações de lugar. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar a segunda linha por 3 e somar aqui na terceira linha. 0x vezes 3, 0x. Ao somar aqui, eu mantenho o zero. Y vezes 3, 3y. Ao somar com menos 3y, vai zerar. Menos 2z vezes 3, menos 6z. Somando com zero, menos 6z. W vezes 3, 3w. Somando com menos w, 2w. Menos 9 vezes 3, menos 27. Somando com 5, menos 22. E agora eu vou fazer a mesma coisa, multiplicando por menos 1 a segunda linha e somando na quarta linha. 0x vezes menos 1, 0x. Y vezes menos 1, menos y. Somado com esse y, zerei o coeficiente. Então, eu já consegui zerar esses dois. Menos 2z vezes menos 1, 2z. 2z somado com 0, z, 2z. W
vezes menos 1, menos w. Somado com esse w, eu zerei o coeficiente do w. Vejam que como eu zerei esse coeficiente do w, e eu já tenho 0 aqui no x, estou obtendo 0 aqui no y. Esse z que estava zerado, ele vai passar a ser 2z. Mas esse w eu zerei. Então, o que eu posso fazer? Posso trocar essas duas colunas de lugar. O meu sistema vai ficar assim. Então, aqueles cálculos que nós fizemos, invertendo a coluna do w com a coluna do z. Vejam que o meu sistema já ficou escalonado. Eu já posso resolver sempre de baixo para cima. Eu começo da última equação, que tem uma única incógnita, vou substituindo os resultados obtidos, voltando de baixo para cima. Então, vamos resolver. Pegando a quarta equação, 2z igual a 6, isolo z, z vale 3. Na terceira equação, eu tinha 2w menos 6z igual a menos 22. Substituo o z por 3 e isolo w. W vale menos 2. Pego agora a segunda equação, y mais w menos 2z igual a menos 9. Substituo os valores de w e de z, isolo y e chego no resultado, menos 1. E na primeira equação, x mais y mais w mais z igual a 2. Eu vou substituir os valores e isolar o x, que vai valer 2. Lembrando que a minha solução, ela, no caso, vai ser uma quadra ordenada. Primeiro o valor de x, que é 2, depois o valor do y, que é menos 1. Na sequência, o z, que vale 3. E, por último, o w, que é menos 2. Outro caso, onde eu não posso usar a regra de Cramer, é quando a matriz incompleta do meu sistema ela não for quadrada, porque daí ela não vai ter um determinante. Antes de apresentar para vocês 2 exemplos, é preciso ressaltar que, nesse caso, o sistema não terá uma única solução. Ele pode ter ou infinitas soluções ou não apresentar nenhuma solução. Um estudo mais aprofundado sobre esse assunto será feito na aula 5, Característica e discussão de um sistema linear. Mas vamos analisar 2 exemplos onde a matriz incompleta do sistema não é quadrada. Nesse exemplo, eu tenho 2 equações e 3 incógnitas. O meu sistema seria 2 por 3, não admitindo, portanto, um determinante. Vamos escalonar. Multiplico a primeira linha por menos 2 e somo na segunda para zerar o x. Eu fico com x vezes menos 2, menos 2x, somado com 2x, 0. 2y vezes menos 2, menos 4y, somado com 4y, zerei também o y. E z vezes menos 2, menos 2z, somado com 2z, zerei também o z. E 3 vezes menos 2, menos 6, somando aqui com o 6, também deu 0. Observem que o meu sistema apresenta na última linha 0z igual a 0. Muita atenção aqui. O que eu tenho é que qualquer valor que eu atribuir ao z, essa equação 0z igual a 0 vai ser verdadeira. Qualquer número real multiplicado por 0 vai dar 0. Logo, qualquer valor de z pertencente aos reais
é a solução dessa equação. Então, eu tenho infinitas soluções para esse sistema, mas não podem ser quaisquer valores arbitrários para x, y e z. Veja, por exemplo, se eu considerar o z igual a 3, tudo bem, porque 0 vezes 3 vai dar 0. Mas eu não poderia, por exemplo, atribuir x igual a 1, y igual a 2, z igual a 3, porque a minha primeira equação do sistema não seria verdadeira. 1 mais 2 vezes 2, 4, mais 3 seria diferente do resultado da equação, que é 3. Nesse caso, nós precisamos apresentar as soluções de forma paramétrica, conforme nós veremos daqui a pouquinho. Antes disso, eu vou apresentar um outro exemplo onde a matriz incompleta do sistema não é quadrada. Veja, no exemplo 2, eu também tenho 2 equações e 3 incógnitas. Vamos escalonar. Multiplico a primeira linha por menos 2 e somo na segunda linha. O que vai acontecer aqui? Eu também zerei o coeficiente do x, multiplicando 2y por menos 2 e somando com 4y, eu também zero o coeficiente do y, e o mesmo vai acontecer com o z. Eu vou multiplicar z por menos 2 e somar com 2z, eu zero o coeficiente do z. Mas eu não zero meu termo independente, porque 3 vezes menos 2, menos 6. Somado com 5, menos 1. A forma escalonada do sistema, então, seria x mais 2y mais z igual a 3 na primeira linha, e a segunda linha seria 0z igual a menos 1. Aqui é preciso observar que para qualquer valor de z real, esta equação 0z igual a menos 1 será sempre falsa. Não existe nenhum valor real que, multiplicado por zero, dê menos 1. Esse sistema, então, ele é impossível e a sua solução será vazia. Outro caso onde nós precisamos sempre escalonar é quando o determinante da matriz incompleta do sistema for nulo. Também vamos estudar melhor esse assunto na aula 5, característica e discussão. Mas vamos ver o que acontece aqui. Escalonando este sistema, que teria determinante da matriz incompleta nulo, eu tenho. Multiplico a primeira linha por menos 1, somo na segunda para zerar o coeficiente do x. E multiplico a primeira linha por menos 2 e somo na terceira, também para zerar o coeficiente do x. O meu sistema, ele vai ficar assim. Os dois coeficientes de x, a partir da segunda linha, nulos. Agora, eu preciso zerar o coeficiente do y aqui na terceira linha. Vou multiplicar a segunda linha por menos 3 e somar aqui na terceira. Menos y vezes menos 3, 3y. Somando com menos 3y, zerei o y. E observe o que acontece com o z. Menos z vezes menos 3, 3z. Somando com menos 3z, também zerou. E menos 1 vezes menos 3 vai ser 3 positivo. Somando aqui com o menos 3, zerei também. O meu sistema escalonado tem como última equação 0z igual a 0. Como vimos anteriormente, qualquer valor aplicado a z torna esta equação verdadeira.
Então, eu tenho infinitas soluções para esse sistema. Mas a gente não pode atribuir arbitrariamente quaisquer valores para o x, para o y e para o z. Vamos, então, apresentar a chamada solução paramétrica para este sistema. Vamos agora analisar como fazer essa solução paramétrica. O primeiro passo é atribuir um valor P pertencente a R, um valor qualquer, à incógnita Z. Esse valor recebe o nome de parâmetro, por isso solução paramétrica. O meu Z, ele é igual a um P qualquer pertencente aos reais. Qualquer valor P real, ele soluciona a última equação. Agora, eu vou pegar este valor de Z e atribuir na segunda equação. Vamos lá. Da segunda equação, eu tenho menos y menos z igual a menos 1. Substituo z por p. Então, menos y menos p igual a menos 1. E vou isolar o y. Veja, este p estava subtraindo, ele vai somando. Só que o y está negativo, eu multiplico tudo por menos 1. Então, o y vai ser 1 menos p. Esse é o valor parametrizado do meu y. Na primeira equação, x mais 3y mais z igual a 3, eu vou substituir 1 menos p no lugar do y. E vou substituir p no lugar do z. E agora vou isolar o x. Faço distributiva aqui, passo todos esses valores para o outro lado da equação. Para isolar o x vai valer 2p. Então, a minha solução paramétrica é assim. X vale 2p, y vale 1 menos p e o z vale p, para qualquer p pertencente aos reais. Vamos entender, então, o que é a solução paramétrica do meu sistema. No nosso exemplo, então, esse era o sistema original. Nós escalonamos e chegamos à solução paramétrica. 2p para o x, 1 menos p para o y e p para o z, sendo que o meu p é qualquer número real. Se nós atribuirmos, por exemplo, o valor 1 ao parâmetro, temos z igual a p, que é igual a 1. Y é igual a 1 menos p. 1 menos 1, 0. E o meu x, que era 2p, seria 2 vezes 1, 2. Substituindo estes valores no meu sistema, as 3 equações do sistema serão verdadeiras. Portanto, esta tripla ordenada 2, 0, 1 é uma possível solução do sistema. E se atribuirmos, por exemplo, o valor menos 2 ao meu parâmetro, eu tenho z igual a p igual a menos 2. O y, que é 1 menos p, vai valer 1 menos menos 2, 3. E o x, que era 2p, seria 2 vezes menos 2, menos 4. Substituindo estes valores no meu sistema original, eu vejo que todas as equações são verdadeiras. E a tripla ordenada menos 4, 3, menos 2 é uma outra possível solução para o meu sistema. E assim, nós teremos infinitas outras, trocando o valor de p e calculando os valores de x e y correspondentes. Agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês treinarem. Vamos ver se vocês entenderam bem esse conteúdo. Na nossa próxima videoaula, eu trago a resolução desses problemas.
Vocês podem ir pausando este vídeo e resolvendo os exercícios um a um. E na próxima videoaula, nós trazemos a correção. E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!